Nesta noite de domingo, dia 26/10/2025, eu e a minha irmã Thaís vamos estar fazendo a pregação de hoje, amém? Amém. A nossa passagem se encontra lá em Romanos 12:1. Sim. Se encontra em Romanos 12:1, amém? Quem achou, diga amém. 12:1. Amém, meus irmãos? Diz assim, em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Então, meus irmãos, eu entendi aqui desse versículo aqui que Deus quer que nós se entrega mais, né, para Ele, quer que nós faz o sacrifício, né? Ah, mas qual sacrifício? É você e Deus, amém? Deus pede para nós se entregar mais para Ele, amém? E na explicação aqui da pregação diz: portanto, como ela leu, né, irmãos, rogai-vos pela misericórdia de Deus. Aí em Romanos 12:1 nos convida a uma reflexão profunda sobre a vossa vida e a maneira como devemos viver diante de Deus. Paulo, ao escrever essa carta, enfatiza a importância da entrega total do nosso ser como forma de adoração a Deus. Amém. Sacrifício vivo. No contexto bíblico, sacrifícios eram oferecidos a Deus como um ato de devoção e gratidão. Contudo, Paulo inverte essa ideia ao sugerir que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Isso significa que, diferente dos sacrifícios animais do passado, nós devemos oferecer nossas vidas diariamente em ações, pensamentos e escolhas. Essa expressão destaca que a entrega deve ser ativa e contínua. Não se trata apenas de religiosidade, mas de um compromisso diário com Deus, onde nossas ações refletem sua vontade e amor. Santo e agradável a Deus. Santo, ao apresentar nossos corpos a Deus, somos chamados a viver em santidade. Isso explica separar-nos das práticas que desagradam a Deus e buscar uma vida alinhada aos seus princípios. Agradável é uma vida que honra a Deus. É uma vida em que buscamos fazer a sua vontade. Nossas atitudes devem ser fruto de um coração transformado, mostrando um testemunho digno de fé que professamos. Paulo finaliza o versículo afirmando que esta apresentação dos nossos corpos é nosso culto racional. Isso nos lembra que nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado apenas em rituais ou tradições, mas em uma compreensão consciente do que significa seguir a Cristo. É um convite à reflexão, ao entendimento e à aplicação da palavra na nossa vida cotidiana. Então, o que para mim eu entendi desse versículo? Coisas que passamos
no nosso cotidiano, na nossa vida, é o que reflete a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Vou falar um pouquinho da minha experiência, antes de chegar aqui e depois de estar aqui. Eu, antes de conhecer a pastora Rosa, que foi a primeira pessoa que eu conheci, como eu posso dizer, eu era uma pessoa depressiva, chorava por tudo, não acreditava que eu tinha um potencial para fazer as coisas de Deus e a vontade dele. Eu me questionava em algumas coisas, eu via como rejeitada, como que a minha própria parentela não gostava do meu relacionamento com o meu esposo, com a minha família, não gostava do que eu estava vivendo. E depois que eu conheci a pastora Rose, eu não mudei ainda 100%, porque a mudança é gradativa, é constante. Mas hoje em dia eu já entendo mais o que é fazer a vontade de Deus, não a minha, que a vontade dele é permanente, tem que ser feita, porque não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Nos ensina a doutrina, nos ensina a obedecer e a respeitar a palavra dele. E era coisa que eu não tinha costume de fazer. Então, com os ensinamentos dela, ora mais, jejua mais, busca mais, eu vim me fortalecendo. Hoje em dia, coisas que me abalavam antigamente não me abalam mais. Ao contrário, eu vou para o joelho, graças a Deus, força para mim e força para agir naquela situação que está acontecendo. Então, eu, hoje em dia, vejo que eu tenho potencial sim, mesmo que muitos dizem que não, porque ele me afirma isso. Ele me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso sim, eu tenho potencial sim, eu posso mudar sim, eu posso ser uma pessoa melhor sim. Então é assim que eu me vejo hoje. Uma mulher renovada, uma mulher transformada, e que as coisas que me abalavam antigamente, hoje em dia, para mim não é nada. Amém? Amém. Eu vou falar aqui do sacrifício vivo, né? Do sacrifício que o nosso tema hoje é: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivos. Que vou falar aqui que eu era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Muitas pessoas que me conheciam não gostavam de mim, porque eu era mais na minha, sabe? E eu mudei muito assim, nessa parte assim. Claro que eu tenho que mudar mais, amém? Amém. Mas eu rejeitei muitas coisas, né, que eu vivia, né? Aí fala assim, mas o que você fez como sacrifício vivo, né? Como tá ali, como que é hoje, é o nosso tema. O meu sacrifício vivo que eu fiz para Deus foi renunciar o que eu era antes para mim servir Ele. Não foi fácil, né? Porque a gente passa por um processo muito longo, né? Mas eu renunciei muita coisa. O que eu mais gostava de fazer, meus irmãos, era sair, era beber, era zoar. O que eu mais gostava. Gente, você não tem vergonha de falar? Não, porque é o meu testemunho de hoje.
amém? E eu renunciei, amém? E hoje eu posso falar que Deus mudou a minha vida, né? Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa nova. Tenho que mudar bastante coisa ainda, sim. Mas o que eu mais tinha medo de ter assim uma recaída, o que eu mais tinha medo de eu voltar para trás. Deus falou assim: não, você não vai voltar porque eu tô com você, amém? E até hoje, meu irmão, já faz 2 anos, né, que eu tô na presença de Deus. Tive as minhas assim, aqueles momentos de vento, né, que passa, eu não vou ir mais, mas eu posso falar aqui, meus irmãos, que Deus não deixou eu ter a recaída, graças a Deus. O que eu tinha mais medo, Deus falou assim: filha, eu estou contigo. E hoje eu estou aqui pregando com as minhas irmãs da fé, amém? Amém. E é isso. Boa noite, a paz, igreja. Nosso tema de hoje é: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo para mim e para você? Sacrifício vivo é todo dia você dizer não para você e sim para Cristo. Todo dia você diz: hoje eu não quero ir para a igreja. Mas Deus disse: você vai. Cheguei do trabalho, eu falei: Senhor, eu não aguento. Ele disse: mas você vai. Sacrifício. Aí minha filha disse: vamos de ônibus. Eu disse: não, é marchando. Continua o sacrifício vivo. Correndo no trabalho, na correria, renunciando, pedindo a Deus força para dia após dia a gente sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, os nossos querer se libertar, querer se converter daquilo que ainda está lá escondidinho, que não agrada a Deus. O sacrifício é isso. Deus pede, você fala: mas eu não queria fazer. Estou tão cansado. Mas Senhor, hoje também, né, Bia? Queria tanto ficar em casa. Aí Deus disse: você também vai. O sacrifício vivo é isso. Deus vai te pedir a tua vida. Deus vai te pedir aquilo que você diz que você não pode dar. Mas eu tenho aquele dinheiro que é do meu compromisso. Aí Deus diz: você vai sacrificar ele por mim? Sim. Aí você faz. Deus fala para você assim: olha, falta mais um pouquinho para você se converter e se libertar daquilo que está faltando. Aí você vai dizer: mas o que, Senhor? A preguiça, conforto. Mas a igreja é perto da minha casa. Conforto. Aí Deus te chama: sacrifício, é mais longe que eu te quero. Glória, aleluia. E aí você fala para o Senhor: mas Senhor, por que todo dia? Porque você tem que sacrificar. Eu te chamei para ganhar almas para o meu reino. E não foi para você ficar sentado só olhando para os seus irmãos. Sacrifício. Jesus nos chamou para nos sacrificar por nós e pelo povo. Se você ama a Deus, se você quer servir a Deus, se sacrifique e vamos ganhar almas para o reino. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. A minha irmã que vai terminar de ler aqui, amém? Que se encontra lá no nosso site de domingo, amém?
Amém? Amém. Conclusão. Apresentar nosso corpo como sacrifício vivo é um chamado à dedicação total a Deus. Ao fazermos isso, honramos o sacrifício de Jesus e nos tornamos instrumentos de sua vontade neste mundo, que possamos viver de maneira a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Amém? Como todas... Cada um de vocês lê 2 ou um versículo. Tem Abaixo. Tem 8 versículos. Divide entre vocês aí e lê a conclusão depois. Sim, senhor. Lê e explica pra gente. Eu estou muito interessado nas suas explicações. Já deixei explicações aí para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida. Tá abaixo do que você terminou. Sim, senhor, estou vendo. Então, a primeira passagem agora vai ser Gênesis 22, 2. Todos acharam? Amém. Amém. Leamos. Gênesis 22, 2 diz: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Aqui vemos Abraão sendo chamado a oferecer seu filho como sacrifício, mostrando uma entrega total e confiança em Deus. Amém? O outro é... Cada um lê um, pelo amor de Deus. Agora é tia Lê. É qual? Ela escolhe. Levítico 2, 1, 3. Segundo. Já tá no site, tá? Já tá? Faço Aí. aqui. Ó. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito. A porta, tenda do encontro, apresentará para que seja aceito diante do Senhor. Vamos lá. Holocausto eram sacrifícios oferecidos a Deus, simbolizando devoção e submissão. Amém? Amém. O que vocês entenderam de devoção e submissão? Explica para nós. O que eu entendi? Devoção. Você ser devoto a tudo que Deus pediu você para fazer. O que nós temos? Deus nos deu o quê? Uma missão. E a submissão? É você fazer sem questionar o que os seus líderes espirituais ordenaram a você fazer. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos ler aqui que se encontra em Mateus 16, 24. Amém? Salmo 51, 17. É o 3. Você lê no site que tá tudo aí. Salmo
Salmos 51:17. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Deus vai, aí diz assim aqui, vou dizer assim, Deus valoriza a condição do coração mais do que os sacrifícios externos. Amém? Aqui eu entendi que a gente tem que servir a Deus de todo o vosso coração. Amém? A gente tem que estar com o nosso coração limpo, porque se nós estiver com o nosso coração sujo, né, como foi na pregação, que foi na quarta-feira, se nós estiver com o nosso coração sujo, Deus, o Espírito Santo, ele não entra. A gente pode estar aqui, pregando, falando da palavra dele, mas vai ser em vão. A gente pode estar ali de joelhos, orando, a gente vai ali e faz um sacrifício, mas Deus não recebe. Por quê? Porque o nosso coração está sujo, está podre. Então, é a primeira coisa, antes de você fazer um sacrifício, limpe o seu coração. Amém? Porque o seu coração limpo, Deus, ele recebe as suas orações, as suas pregações, o seu sacrifício assim, de braços abertos. Amém? Amém. Próximo é Mateus 16:24. Mateus 16:24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Jesus para seguir a Ele envolve sacrifício pessoal e entrega. Para mim, o que eu entendi desse versículo? De Mateus 16:24. Devemos negar a nossa própria vontade. Negar o nosso eu, o nosso machismo, o nosso orgulho. E deixar Deus agir. Se entregar de fato e de verdade. Porque quando nós fazemos isso, nós damos legalidade para o Espírito Santo entrar em nós, nos mudar e nos transformar. Mas isso se nós deixarmos. Então, se nós não deixarmos, ele não tem como fazer. Ele não entra, ele não invade, ele bate e pede. Então, para mim, eu entendi isso. Amém? Já li. Agora eu tô vendo. Sim, senhora. É você, vai ver. Esse garoto aqui é o Gálatas 2:20. Amém. Agora a nossa passagem em Gálatas 2:20. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Gálatas 2:20 diz assim:
estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A explicação diz assim: a vida cristã é uma entrega total à obra redentora de Cristo. Amém? Amém. Eu entendi aqui, meus irmãos, que quando nós toma uma decisão para a gente seguir a Cristo, a gente tem que morrer para esse mundo. Amém? E viver uma nova vida com Cristo. Aí, gente, mas como é? É que nem eu falei lá do início, renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Mas nós vai ter que parar de sair, de curtir? Sim, se você quer ser uma nova pessoa, se você quer viver para Cristo, você vai ter que parar com tudo, renunciar tudo, até as amizades, né? Como diz, aquela, mas eu não vou parar de falar com fulano, porque fulano é minha melhor amiga. Mas você sabe se o fulano é mesmo a sua melhor amiga? Você sabe como que você vai saber? Quando você estiver ali no caminho de Deus e aquela pessoa continuar a sua amizade, aquela pessoa querer ficar do seu lado como ela queria antes. Amém? Quando aquela pessoa fala assim, não, a minha amiga quer mesmo seguir Deus, eu vou ir junto com ela, mesmo que ela não queira, mas ela tá ali, ó. É isso aí, amiga, vai lá, é isso aí. Porque Deus é tudo nas nossas vidas. Eu tava parando esse tempo, eu tava assim pensando, eu falei, por que eu não segui antes a Deus? Pra quem não sabe, eu saí, né? Aí eu saí, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu peguei e falei, Deus, quando eu voltar, eu vou voltar de fato e de verdade. E aqui estou eu. Amém? Amém. Amém. Colossenses 3:17. Amém? Amém. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Aqui está assim: ampliação de viver para Deus em todas as ações. O que eu ali entendi? Quando a gente for fazer algo para Deus, como nós todos fazemos a obra, façamos com amor, né? Que seja um vídeo, que seja vir para um culto, que seja ir evangelizar, que seja cuidar das nossas crianças, que nós possamos continuar fazendo apenas pelo amor e pela graça de Deus.
Porque assim o Senhor Jesus, Ele se agrada. E quando o Senhor se agrada da nossa entrega, é impossível tudo que você está merecendo naquele momento você pedir a Deus, Ele não te dá, não te abençoar. Porque é só uma entrega, não é uma troca, é uma entrega. Você faz a vontade de Deus e Ele faz a sua vontade. Amém? Não Conclusão. Esses versículos mostram que a ideia de apresentar nossos corpos como sacrifício vivo está enraizada na Escritura desde Gênesis até Apocalipse. Em diferentes contextos, Deus chama seu povo a uma entrega real e significativa, refletindo a atitude do coração que o busca em adoração genuína. Que possamos seguir este princípio em nossa caminhada com Cristo. Amém? E assim agradecemos a nossa rica oportunidade e as palmas de louvor ao Senhor.